Yo ho! Fala aí, pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de anime e nesse vídeo eu iria falar sobre mais um anime das temporadas de 2017. Porém uma coisa aconteceu, outro anime que eu senti que precisava de uma análise apareceu. E por isso eu vou falar sobre ele hoje. Nesse vídeo eu irei falar sobre Katanagatari, um anime de aventura ambientado em um Japão antigo com uma arte diferente e que me conquistou totalmente. E antes de começar, vale lembrar que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E caso queiram receber novidades do canal, se inscreve aí e clica no sininho de notificações, para que assim o YouTube avise sempre que sair vídeo novo. Então vamos lá. Katanagatari é um anime de gênero ação, aventura, drama, comédia e chambara. Mas o que é chambara? Esse é um gênero onde se encaixam histórias que são ambientadas em uma época antiga e que envolvem samurais, artes marciais, períodos históricos, coisa assim. É como se fosse o gênero western aqui no ocidente, o faroeste. Ele é a adaptação para anime do light novel de mesmo nome, publicada em 2007, escrita pelo lendário Nishio Ishin e desenhada por Take. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio White Fox. Eu falei sobre esse estúdio na análise do Akame ga Kill. Esse é um estúdio bem famoso pela ótima qualidade das adaptações que ele faz. Esse é o mesmo estúdio que trabalhou nas animações de Steins Gate, Hataraku Mao-sama, Zero Kara Hajimeru Mahou no Sho e Re:Zero. O anime foi ao ar no Japão dia 26 de janeiro de 2010 e durou até 11 de dezembro do mesmo ano, contendo 12 episódios. E pessoas, o lançamento de Katanagatari foi meio diferente dos lançamentos normais de anime. O anime em si é diferente, na verdade. Ele foi lançado mensalmente no Japão, com um episódio por mês. E outra coisa, a duração dos episódios é longa, cada episódio possui mais ou menos uns 50 minutos. Por isso ele foi lançado dessa maneira. Então vamos começar. Katanagatari. A tradução seria História da Espada. Ele é a adaptação para anime da light novel de mesmo nome, publicada em 2007, escrita pelo lendário Nishio Ishin e desenhada por Take. Nishio Ishin, pessoas, é o mesmo autor de histórias muito interessantes e boas, como o mangá Medaka Box e as light novels da saga Monogatari. A light novel começou a ser publicada em janeiro de 2007 e terminada em fevereiro de 2008, contendo um total de 12 volumes encadernados e uma novel spin-off. A novel foi distribuída e impressa pela editora Kodansha, aquela mesma Kodansha que publica as revistas onde é lançado Hajime no Ippo, Arrow Girl e Tsurezure Children. Agora vamos para a análise, começando pela história. E bom, eu já vou avisando, pessoas, um dos pontos mais fortes de Katanagatari é a sua história, então eu peço que vocês mantenham um pouco de atenção no que eu vou falar a partir daqui, pois é realmente importante e possui bastante informação sobre o enredo. Então vamos lá. A história é ambientada no Japão durante o período Edo, onde o país era governado pelos shoguns da família Tokugawa. Esse período durou por volta do ano 1600 até mais ou menos 1868, onde ocorreu a restauração Meiji, que marcou o fim do shogunato Tokugawa. Bem, a história segue o nosso protagonista, Yasuri Chichika, um garoto alto, bem alto e magrelo, que vive isolado do mundo todo juntamente com a sua irmã mais velha, Yasuri Nanami, uma garota delicada e calma que possui um corpo fraco. Eles viviam nessa ilha juntos de seu pai, que faleceu faz mais ou menos um ano, deixando somente a casa e o seu conhecimento de artes marciais para os seus filhos. Um dia, enquanto realizava suas atividades domésticas, Chichika se encontra com uma pessoa que veio de fora da ilha, uma garota de cabelos brancos. Essa garota é Togami. Ela se autodenomina como estrategista responsável por supervisionar o exército do shogunato. Togami foi até a ilha procurar o pai de Chichika, que era um mestre no estilo Kyoto-ryu, uma arte marcial onde o usuário, um espadachim, não utilizava uma espada, porém ele era tão fatal quanto uma. Esse foi um estilo que praticamente mudou os cursos da guerra que houve no passado. Então, após ela, o pai de Chichika foi isolado nessa ilha, pois ter o Kyoto-ryu como aliado era bom, mas se você tivesse ele como inimigo, seria terrível.
Togami, sabendo sobre a morte do pai de Chichika, resolveu conversar com os irmãos, pois ele estava na verdade atrás do Kyoto-ryu. Então, como Chichika era o 7º sucessor do estilo, a Togami lhe pediu ajuda em uma tarefa que foi realizada no passado pelo shogunato, porém não foi completada: a coleta das espadas demoníacas forjadas por Shikizaki Kiki. Shikizaki Kiki foi um lendário ferreiro que praticamente dominou a Era das Guerras. Ele forjou 1000 espadas que foram distribuídas pelo país. O Shogun da época decidiu realizar uma tarefa de juntar todas essas 1000 espadas, para que assim elas não fossem usadas contra ele. Então, depois de muito tempo, o Shogun conseguiu juntar 988 espadas. Porém, as 12 últimas espadas eram diferentes. A natureza maligna dessas espadas ultrapassava de qualquer outra, e mesmo um exército de guerreiros poderia ser facilmente destruído por apenas uma delas. Dizem que as primeiras 988 espadas foram forjadas apenas para Shikizaki treinar e conseguir forjar essas últimas 12. Zetou Kana, Zantou Namakura, Sentou Tsurugi, Hakutou Hari, Zakutou Yoroi, Soutou Kanazuchi, Akutou Bita, Bitou Kanzachi, Outou Nekogiri, Seitou Hakari, Dokutou Meki e Entou Ju. Essas são as 12 espadas demoníacas forjadas por Shikizaki Kiki. Togami então ficou de realizar essa tarefa de coletar as espadas e decidiu procurar auxílio para essa jornada com o Kyoto-ryu. Chichika e Nanami perguntam o porquê de ela não procurar alguns profissionais em tarefas assim, mas Togami responde dizendo que ela não pode confiar em pessoas que trabalhavam por dinheiro ou por honra, pois antigamente já chegaram a contratar ninjas e espadachins para procurar essas espadas, mas eles não suportaram a tentação de possuir uma das espadas e acabaram traindo Togami e fugindo com elas. Mas havia um tipo de pessoa que Togami podia confiar para realizar essa tarefa de busca pelas espadas, uma pessoa que seguiria por amor. E então ela diz que Chichika estava livre para se apaixonar por ela, para que assim ele pudesse provar para ela que ela poderia confiar nele, seguindo-a por amor. Nesse momento, um dos ninjas que havia traído Togami ataca, acabando em uma luta contra Chichika que, mesmo sem ter motivos ou ambições na vida, por conta da determinação e de alguns pontos de Togami, acaba entrando nessa jornada de busca pelas espadas. E a história segue a partir daqui, mostrando a jornada dos dois. Porém, nessa jornada, várias lutas e perigos os esperam. E juntamente com isso, aprendizado, pois o Chichika passou mais de 20 anos de sua vida isolado naquela ilha. Então ele deveria, além de lutar, aprender o que era viver em sociedade e conhecer o mundo afora, enquanto viaja junto de Togami. Katanagatari, pessoas, é um anime com uma história bem simples, com um único objetivo, a busca pelas 12 espadas. E é literalmente isso, cada episódio mostra a busca por uma das espadas. Isso soa um pouco chato e previsível, mas na verdade isso é ótimo. Por conta da duração dos episódios, tudo ocorre de uma maneira incrível e te faz ficar cada vez mais interessado no que vai acontecer. Os personagens são ótimos e muito, mas muito carismáticos, principalmente a Togami, que merece destaque em tudo. Com a duração elevada dos episódios, o anime ficou com um número certo deles. Ele foi lançado da mesma maneira que a Light Novel foi lançada, com um volume por mês, no caso, um episódio por mês. Quem acompanhou essa história no lançamento acabou sofrendo um pouco durante ela. Durou praticamente um ano para que tudo se completasse. O anime adaptou fielmente a Light Novel, nos trazendo uma história muito bonita, cheia de ação, momentos cômicos e principalmente ótimos personagens que cativam e muito quem assiste. Tem mais algumas coisas que eu quero falar sobre isso, mas eu vou deixar para minha opinião assistindo ao anime. Por enquanto vamos aos dados gerais do anime. Começando pelo traço. O traço de Katanagatari é bem diferente. É um traço muito bacana e bonito. Ele é puxado para um estilo mais tradicional de desenho do Japão, uma arte mais antiga, mas isso faz tudo ficar mais bonito. Os cenários são bem detalhados, você consegue notar a diferença e a atenção que foi dada a tudo durante as cenas. O cenário é bem mais complexo em contraste com os personagens mais simples, porém que ainda são destaque nas cenas. Cara, é demais. Fora que a animação é ótima. Durante as cenas de ação, com luta, movimentos, tudo é bem fluido e divertido de se assistir. E conforme a história vai seguindo, as lutas vão ficando mais complexas e melhor ainda.
A trilha sonora é ótima. As músicas que tocam ficam em completa harmonia com as cenas mostradas. Elas passam uma sensação de antiguidade, trocando para algo mais atual, porém ainda assim calmo e divertido. Mas durante as lutas, as músicas já são bem mais agitadas, que combinam com a ação dos personagens durante as cenas. O anime possui somente 3 aberturas e 12 encerramentos. Uma das aberturas foi tocada em uma época em que o anime foi reprisado no Japão. Os encerramentos são uma música para cada episódio, porém aqui eu vou somente destacar 2 músicas do anime todo, que são Layback. Essa é uma insert song, uma música que é tocada durante o anime, nos episódios mesmos. E é uma música muito bacana, relaxante, mas mesmo assim bem dinâmica. Essa música é tocada pela banda Lotus Juice. E a música Hakushi Kasai Uta Awase, tocada pela banda Supercell. Essa música foi a terceira abertura do anime, que foi tocada quando o anime foi reprisado na TV japonesa. Agora a dublagem. A dublagem de Katanagatari é incrível. O elenco de dublagem possui vários nomes famosos e, além disso, a forma com que cada um realizou o seu trabalho interpretando cada personagem ficou maravilhoso. Os tons, as reações de cada um, a vida que eles deram para seus personagens é realmente uma das melhores dublagens que eu já ouvi. Alguns dos dubladores que participaram do anime são Yoshimasa Hosoya. Ele é o dublador do Chichika. Esse cara é bem conhecido, ele já dublou vários personagens bacanas e ficou bem conhecido por vários trabalhos recentes. Alguns dos personagens que ele já dublou foram o F. Krozo, do Danmachi, o Narumi Makoto, do Owari no Seraph, o Akaba Reiji, do Yu-Gi-Oh! Arc V, o Tokoyami Fumikage, do Boku no Hero Academia, e o Brown Reiner, do Shingeki no Kyojin. Tamura Yukari, ela é a dubladora da Togami. Essa moça é muito, mas muito famosa. Ela já dublou vários personagens muito bacanas e inesquecíveis. Eu gosto muito da voz dela. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Kawasumi Mai, do Canon, a Furuderika, do Higurashi no Naku Koroni, a Berncastel, do Umineko no Naku Koroni, a Jiburyu, do No Game No Life, e a Mine, do Akame ga Kill. E agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos para minha opinião assistindo ao anime. Bom, pessoas, eu vou começar relembrando de vocês sobre um vídeo antigo meu, aquele sobre o meu top 5 animes favoritos. Lembram lá no final do vídeo onde eu disse que animes novos iriam surgir e que em algum ponto os animes que eu gosto iriam mudar? Então, Katanagatari foi um desses animes. Eu confesso que se Angel Beats não tivesse o impacto que ele teve sobre mim, Katanagatari estaria facilmente no meu top 1. A história, por sua simplicidade, é muito fácil de se entender, mas mesmo sendo simples, ela consegue te prender por conta do ótimo desenvolvimento que o anime possui. No começo, ele pode parecer estranho, com os personagens meio que fazendo loucuras, ou falando de um jeito estranho e engraçado, a estranha relação que o Chichika tem com a Togami, onde o garoto mais parece um robô do que um humano, mas então a história vai seguindo e você vai sendo cativado pelos personagens. A maneira como eles interagem, a evolução do Chichika como pessoa, eu digo, é incrível. A maneira que tanto ele quanto a Togami e os outros personagens vão evoluindo é incrível, é muito divertido de se ver. E falando na Togami, ela é uma daquelas personagens que roubam a cena quando aparece. Ela é muito carismática, atrapalhada, divertida, feminina e, como ela mesma admite pra todos, ela é fraca, porém muito inteligente. Em contraste com ela, o Chichika é forte, calmo, um pouco sem noção e inocente, afinal ele viveu isolado faz 20 anos na ilha. E mesmo seguindo de maneira estranha, o relacionamento dos dois vai progredindo, a confiança que cada um vai adquirindo do outro, a maneira como resolvem as coisas juntos é bonito de se ver, um completa o outro. Além disso, muitos personagens possuem o seu bordão, aquelas frases de impacto que você sempre ouve eles dizendo. O da Togami é muito engraçado. Cheerio! Fora isso, as cenas de ação são ótimas, as lutas são muito bem feitas, o impacto dos golpes, a movimentação dos personagens tanto ao atacar quanto ao se defender, é tudo muito fluido e dinâmico, sendo melhores ainda nos últimos episódios, onde eu considero que ocorre uma das melhores cenas de lutas que eu já vi. E juntando tudo isso, com a forma incrível que o anime termina, Katanagatari é uma obra que realmente me impressionou e eu considero ele como um anime obrigatório de se assistir. É sem brincadeira, pessoas, obrigatório. Esse anime me emocionou quando ele terminou.
E agora informações extras. Infelizmente não há muita coisa que podemos falar sobre Katanagatari. Somente da light novel spin-off que ele tem, Maniwagatari, que conta a história de 200 anos atrás, antes da história principal, onde mostra o encontro do primeiro usuário do Kyoto-ryu com o Shikizaki Kiki. Essa novel foi publicada em fevereiro de 2008. Concluindo, Katanagatari é um anime excelente. Ele possui uma história simples, porém ela é muito interessante e bem desenvolvida, assim como seus personagens, que são ótimos e cheios de carisma. O modo como eles evoluem junto com a trama é muito divertido de se acompanhar. A direção de arte do anime é fantástica, os personagens possuem um traço simples, porém é muito bonito e diferente. Os cenários são bem detalhados e se harmonizam com o traço simples dos personagens, juntamente com a animação bem fluida. A trilha sonora é ótima também, cheia de músicas divertidas, calmas e até agitadas. A dublagem no anime é incrível. Os vários dubladores escolhidos se empenharam muito na interpretação de seus personagens no anime. Várias falas diferentes, variação na demonstração de emoção, tudo deu uma identidade única para cada personagem. Os 12 episódios do anime nos trazem muito conteúdo e uma história muito bem escrita e desenvolvida. Mesmo com a duração elevada de cada episódio, incrivelmente o anime passa muito rápido. Você facilmente assiste horas e horas sem notar. Isso eu considero como algo bem importante no anime, principalmente se ele lhe entrega uma obra tão emocionante quanto essa. Enfim, Katanagatari é um anime que eu altamente recomendo para vocês. A sua história, mesmo que para alguns comece meio parada, se torna extremamente divertida e interessante com o decorrer dos episódios, nos trazendo vários personagens inesquecíveis, uma ótima comédia, várias reviravoltas durante a sua rota final, muita ação e principalmente um final digno para terminar a obra de modo extremamente emocionante e épico. E eu só posso dizer isso, pessoal. Assistam, pessoas! Eu recomendo de coração. E, pessoas, eu já peço desculpas, eu não consegui encontrar nada para ler de Katanagatari, então dessa vez não tem link na descrição. Mas caso alguns de vocês consigam alguma coisa, comenta aí para que possamos trocar uma informação. E bem, lembrando, pessoas, que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E caso tenham gostado, dá um curtir, comenta se quiser, compartilha se puder, que já dá aquela ajuda. E isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado, e eu agradeço por terem assistido a mais esse vídeo, agradeço muito. Então até a próxima! Sério?